Amados irmãos e irmãs, um santo dia, paz e bem, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre conosco. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Santo Espírito, e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozamos sempre de suas consolações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amados irmãos e irmãs, a leitura de hoje está na carta de São Paulo aos Romanos 13, do 8 ao 10. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhe coisas vãs, porque é mal que tu nos ofereces, bebe tu mesmo o teu veneno. Senhor Jesus, que o vosso Santo Espírito esteja em minha mente, em minha boca e em meu coração. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, não fiqueis devendo nada a ninguém, a não ser o amor mútuo, pois quem ama o próximo está cumprindo a lei. De fato, os mandamentos: não cometerás adultério, não matarás, não roubarás, não cobiçarás, e qualquer outro mandamento se resume neste: amarás a teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz nenhum mal contra o próximo, portanto o amor é o cumprimento perfeito da lei. Palavra do Senhor, graças a Deus. Ai. Amados irmãos e irmãs, essa palavra de São Paulo, uma palavra muito bela, que nos ensina a amar o nosso próximo. Não fiqueis devendo nada a ninguém. Olha, não ficar devendo nada a ninguém. É comprar, pagar. Se você se dispõe a ter uma sociedade com alguém, ser justo, ser generoso com aquele sócio seu, não é? O que entrar, o que sair, tem que saber dividir por os dois, ou por os 4, 5, não sei quantos sócios são na sua empresa, mas ser justo e ser generoso, não dever nada a ninguém, é buscar viver no cumprimento da lei de Deus, buscar viver na verdade, na justiça. A não ser o amor mútuo, pois quem ama o próximo está cumprindo a lei. E como é difícil, né, minha gente, a gente amar o próximo, como eu já falei, né? Às vezes, uma mulher toma o seu marido, como é que você vai amar aquela criatura? Às vezes, um amigo seu toma sua esposa, né? E como é difícil, é muito difícil. Mas você tem que falar igual a Santa Teresa d'Ávila: minha humanidade te odeia, mas o meu amor por Cristo te ama. E sempre fazendo essa reflexão e pedindo ao Senhor o dom do perdão, o dom do arrependimento. Não cometerás adultério. Amados irmãos e irmãs, esse mandamento da lei de Deus, não cometerás adultério, como ele é importante na vida, na santidade do casamento, não é? Aqui eu estou com o Catecismo da Igreja Católica, o parágrafo 1644 em diante. O amor dos esposos exige por sua própria natureza a unidade e a indissolubilidade da comunidade
de pessoas que engloba toda a sua vida, de modo que eles já não são dois, mas um só, uma só carne. Mateus 19, 6. Eles são chamados a crescer continuamente nesta comunhão, por meio da fidelidade cotidiana, a promessa matrimonial do dom total recíproco. Esta comunhão humana é confirmada, purificada e aperfeiçoada pela comunhão em Jesus Cristo, concedida pelos sacramentos do matrimônio. Ela é aprofundada pela vida na fé comum e pela Eucaristia recebida pelos dois. A unidade do matrimônio também claramente confirma pelo Senhor, mediante a igual dignidade do homem e da mulher como pessoas, qual deve ser reconhecida no amor mútuo e perfeito. A poligamia é contrária, e essa igual dignidade é o amor conjugal, que é o único e exclusivo. A poligamia é contrária a essa igual dignidade. O amor conjugal exige dos esposos, por sua própria natureza, fidelidade inviolável. Ou seja, para eu receber Jesus na Eucaristia, eu preciso ser fiel a meu esposo e para ele receber, ele precisa ser fiel a mim. Se ele me trair, eu posso continuar recebendo a Eucaristia. Se eu continuar a minha fidelidade a Deus. Porque quando um dos dois trai, diz, para quem já escutou a pregação da Glória Polo, o que trai um espírito mau se aposta dessa pessoa. E vocês vejam que quando um homem ou uma mulher trai o seu marido ou sua esposa, o seu esposo ou sua esposa, quando um dos dois trai, esse que trai, ele fica desregrado. Não fica mais a mesma pessoa. Porque ele vira uma marionete nas mãos do demônio. É como, a Glória Paulo falou que é como um demônio, como uma sanguessuga, que fica que prega nas costas e leva aquela pessoa para onde ele quer. Então, minha gente, se você é casado, se você é casada na igreja, não caia nessa besteira de trair o seu esposo, porque você não vai estar traindo só seu esposo ou sua esposa. Você vai estar traindo o próprio Deus, porque você fez um juramento a Ele. O amor quer ser definitivo, não pode ser até nova ordem. Esta união íntima de doação recíproca de duas pessoas e o bem dos filhos exige perfeita fidelidade dos cônjuges e sua indissolúvel unidade. Você veja como as crianças sofrem quando os casais se separam, como os filhos sofrem. Eu nunca quis isso para mim, porque o meu pai e a minha mãe sempre foram modelo de casamento para mim. E eu sempre falava, o meu casamento vai ser um só. Se Deus me livre de uma hora dessa, meu esposo me largar, porque ele vai querer, numa comparação. Porque tem muitos maridos que deixam a esposa porque deixam de amá-las. Então aí elas lutam, eles não querem mais. E eu sempre pensei, se isso acontecer comigo, nunca que eu vou querer outro homem na minha vida. Eu vou viver somente para Deus. Eu sempre tive esse pensamento em mim. E eu espero que Deus me ajude a cumpri-lo até o último suspiro da minha vida. De ser fiel ao meu casamento, de ser fiel a Deus e de ser fiel a meus filhos. Porque um dos meus filhos falou que só ia se casar porque por causa do meu exemplo e do pai dele, de fidelidade. Então, minha gente, os filhos se espelham nos pais. E quando os pais se separam, não é? Aí aquela confusão, os filhos não querem mais saber de casar, não querem levar uma vida desregrada. Então, muitas vezes,
Nós, pais, botamos os nossos filhos no caminho do mal por causa das nossas atitudes. É como diz, a vida é feita de escolhas e eu escolho ser fiel a Deus. Se eu escolhesse a minha infidelidade a Deus, a minha família estava toda deteriorada, não é? Então, eu peço a Deus todo santo dia nas minhas orações, na leitura da palavra, que o Senhor me guie sempre, que Nossa Senhora esteja sempre comigo, me ajudando a não cair nas tentações, porque tentações tem muitas, o inimigo ele é cruel, ele é igual uma cobra venenosa, doida para lhe picar. Mas São Paulo diz, fugir do pecado como se fosse dessa cobra venenosa. Se possível, mate ele, como mata a cobra, não é? Deixa eu ver aqui mais. Aqui também tem o parágrafo 1650. São numerosos hoje e muitos países católicos recorrerem ao divórcio. Segundo as leis civis, o que contraem civilmente nova união à igreja por fidelidade à palavra de Jesus Cristo. Quem despede sua mulher e se casa com outra, comete adultério contra a primeira. E se uma mulher despede do seu marido e se casa com outro, comete adultério. Está no adultério, está desobedecendo a lei de Deus, né? Aqui está em Marcos 11:12, né? Todo aquele que desposa da mulher dos outros, do homem do outro, está cometendo adultério. E uma vez que está no adultério, não pode receber a comunhão eucarística, porque está em pecado mortal. Afirma que não pode conhecer como válida uma nova união. Se o primeiro casamento foi válido, se os divorciados tornassem a se casar no civil, fica numa situação que contraria objetivamente a lei de Deus. Não podem, portanto, ter acesso à comunhão. Está aqui no Catecismo da Igreja Católica e também na Palavra de Deus, não é? As pessoas que são separadas, que vivem em segunda união. Quer dizer, você pode se separar e pode ser fiel a Deus, pode receber a comunhão. Você deve escolher. A vida é feita de escolhas. Se você escolheu viver um novo casamento, respeite a Jesus na Eucaristia. Vá para a missa, continue servindo a Deus, mas não receba o Senhor em pecado mortal. Não receba Jesus na Eucaristia, porque você está cometendo um grave pecado. Está comendo e bebendo a sua própria condenação. Não adianta. Não adianta a gente ir contra a palavra de Deus. Não podem, portanto, ter acesso à comunhão eucarística enquanto perdurar essa situação. Ou seja, se você ainda casar com outro e continuar casado, não pode receber. Agora, no dia que você decidir deixar aquela pessoa e se decidir por Jesus, como no Evangelho está dizendo, é todo aquele que abandona pai, mãe, irmão, filho, filha, esposo, por amor a Cristo, é digno de Deus. Então você vai fazer sua escolha. Você vai escolher ou ficar com aquele homem ou se voltar para Jesus. Receber Jesus na Eucaristia, se confessar, pedir perdão e receber Jesus na Eucaristia. Eu conheço muitas pessoas muitos testemunhos da Canção Nova, de mulheres que vivia com outro homem que não era seu esposo. E até viúvo, o homem solteiro. E o padre falou, por que você não casa com ele? Mas só que para ela casar com ele, ela teria que desistir do dinheiro do falecido. E aí ela foi conversar com o rapaz e disse, a gente precisa casar na igreja, porque eu preciso receber Jesus Eucarístico. Aí ele disse, mas se você perder o dinheiro, eu não quero mais você. Então ele não estava com ela por amor, ele estava com ela pelo dinheiro que ela tinha, minha gente. E ela se decidiu por Cristo. E hoje ela vive na Canção Nova, é uma pessoa fiel a Deus. Então se voltou para Deus, ela fez a escolha dela. Ela escolheu a melhor parte, que foi seguir a Deus, foi seguir Jesus.
Deixa eu ver onde eu estava aqui. Não pode certa... aqui. Enquanto perdurar essa situação, pela mesma razão, não pode exercer certas responsabilidades eclesiais. A reconciliação pelo sacramento da penitência só pode ser concedida aos que mostram arrependimento por haverem violado o sinal da aliança e da fidelidade a Cristo e se comprometem a viver como completa penitência. Ou seja, se Deus me livre de uma hora dessa, eu traísse o meu esposo, cometesse o pecado do adultério, jamais eu poderia ser ministra da comunhão, não é? Estar na fila da comunhão, receber Jesus Eucarístico, levar Jesus para Cristo. Está aqui, ó. Não sou eu que estou falando, é o catecismo da Igreja Católica. Responsabilidade eclesiais. A reconciliação pelo sacramento da penitência só pode ser concedida aos que mostram arrependimento por haverem violado o sinal. Então, se você está nesse pecado, né, se você é ministro, se você é ministra, se você é não sei, você estiver fazendo qualquer coisa na igreja, mas que esteja nesse pecado, se volte para Cristo enquanto é tempo. O sinal da aliança e da fidelidade a Cristo e se comprometer a viver uma vida completa de penitência. Então a vida é feita de escolhas, é como eu falo. Não adianta eu dizer que eu estou servindo a Deus se eu estou vivendo no adultério. Não adianta eu viver servindo a Deus se eu compro e não pago. Não adianta eu dizer que vivo servindo a Deus se eu roubo, se eu mato. Achando que eu vou para o céu porque eu estou ali em cima do muro. Ora mato, ora comungo. Ora adultério, ora comungo. Não é assim, gente. Uma pessoa falou para mim o seguinte: pega mais leve nas tuas pregações, porque tem muita gente que tá se desinscrevendo do teu canal, porque tu tá falando muitas verdades que o povo não quer ouvir. Nem o Papa, nem os padres estão falando essas verdades para não tirar as pessoas da igreja. Gente, eu quero as almas para Deus. Não adianta like, nem inscrito. Como eu sempre falo, o que eu quero é que Deus me ajude a abrir os olhos do cego, destampar os ouvidos dos surdos. Levar as pessoas para Deus. Não adianta eu chegar e dizer para fulano ou ciclano que vive junto com outra pessoa que largou o marido ou alguma coisa assim, vá para a igreja, vá comungar o Senhor, porque eu estou pecando contra a palavra de Deus, e a palavra de Deus é indissolúvel. Nós não podemos mudar a palavra de Deus para agradar ninguém. Está aqui a palavra de Deus, não é? Eu, como ministra da palavra, da comunhão, eu tenho que me dar o respeito. Porque São Paulo disse o quê? Quando se decidires a serviço de Deus, leva uma vida pura, regra, uma vida pura e digna, para que tua palavra não seja desacreditada. Então, eu não posso pregar contra o adultério se eu sou uma adúltera. Eu não posso pregar contra uma pessoa que rouba se eu roubo. Eu não posso pregar contra uma pessoa que engana se eu engano, minha gente. Eu tenho que levar uma vida pura, digna. Como Jesus disse, pecar o mínimo possível, fazer de tudo, se esforçar ao máximo para entrar na porta estreita. E aqui, a respeito dos cristãos que vivem nessa situação e que ainda conservam a fé, desejam educar seus filhos, os sacerdotes de toda a comunidade devem dar a prova e atenta solicitude, a fim de não se considerarem separados da igreja, pois como batizados podem e devem participar da vida da igreja. Pode participar de ir para a missa, de receber Jesus espiritualmente, não é? Sejam exortados a ouvir a palavra de Deus, em frequentar o sacrifício da missa e perseverar na oração e dar sua contribuição às obras da caridade e às iniciativas da comunidade em favor da justiça, a educar os filhos na fé cristã e cultivar o espírito e as obras da penitência para assim implorar dia a dia a sua graça. Ou seja,
Você não pode se afastar totalmente de Deus porque você cometeu um adultério e se achar que é indigno de participar da palavra de Deus, de participar da missa. Se você cometeu adultério e se confessou e voltou para Deus, você pode comungar. Agora, se você continuar no adultério, aí você não pode comungar. Você pode participar da missa, você pode ensinar seus filhos a levar uma vida cristã, mas você não pode receber Jesus eucarístico enquanto você estiver junto ou continuar no adultério. Você só pode receber Jesus na Eucaristia quando você se separar dessa pessoa e se decidir por Cristo. Como diz o Evangelho de hoje, né? Largar pai, mãe, irmão, irmã é isso. É largar o seu pecado. Você tem que largar seu pecado. Se você, qualquer pecado que você estiver. Pedir perdão a Deus. Buscar o Senhor é a melhor coisa que nós podemos fazer. A família se exerce de modo privilegiado. O sacerdote batismal, o pai de família, a mãe de família, dos filhos e de todos os seus membros na recepção do sacramento da oração e a ação de graças no testemunho da vida santa, na abnegação e na caridade ativa. Então, se você continuar na igreja, buscar na palavra de Deus, automaticamente o Espírito Santo vem sobre você e você vai ver que você está errado. Aí você vai se decidir por Cristo dia a dia, vai buscar a sua fé dia a dia. O lar é assim. A primeira escola da vida cristã é uma escola de enriquecimento humano. Aí se arrependerem, a resistência à fadiga e a alegria do trabalho, o amor fraterno, o perdão generoso, é o mesmo respeito. E, sobretudo, o cultivo divino pela oração e pela oferenda de sua vida. Não podemos esquecer também certas pessoas que, por causa das condições concretas em que precisam viver, muitas vezes, contra a sua vontade, estão particularmente próximas do coração de Jesus e merecem atenciosamente afeição e solicitude da igreja. Principalmente dos pastores, o grande número de pessoas celibatárias. Muitas dessas pessoas ficam sem famílias humanas, muitas vezes por causa da condição da pobreza. Eu vou parar por aqui porque o vídeo está muito grande, minha gente, mas eu espero que vocês entendam, que vocês busquem a verdade na palavra de Deus e entendam que a palavra de Deus é indissolúvel. Ninguém pode tirar nem um capítulo, nem um versículo, nem uma vírgula, nem um ponto da palavra de Deus. Tá certo? Que Deus abençoe cada um de nós, nos dê a graça da paz, a graça da sabedoria, paz e bem. E até o próximo vídeo.